momento angular é uma grandeza física de grande importância, tanto na física clássica quanto na física quântica. Por que essa grandeza é importante? É porque, na ausência de torques, um corpo tem o seu momento angular conservado, permanece o mesmo ao longo do movimento. No entanto, a relevância do momento angular é, digamos, muito grande ou fundamental quando nós estudamos o movimento de um corpo rígido, como, por exemplo, um peão. Aqui, neste caso do movimento do corpo rígido, a grandeza física relevante, e a gente escreve as equações análogas às equações de Newton para um corpo rígido, em termos da taxa de variação instantânea dessa grandeza física, momento angular. Então, o momento angular é importante, tanto no caso do movimento de uma partícula, e aí a gente usa as leis de conservação, a lei de conservação do momento angular, para facilitar a resolução de problemas na mecânica clássica. E, no caso do corpo rígido, ela é simplesmente essencial. Eu quero lembrar que o momento angular ele é definido a partir de duas outras grandezas, né? Ou seja, o momento angular é uma grandeza vetorial e definida a partir do produto vetorial de duas grandezas físicas. Definimos L como sendo igual a R vetor P. Isto, no caso de uma partícula apenas, né, um ponto material. Ora, podemos definir assim o que é a mesma coisa, definir L como sendo igual a M vezes R vetor V. Esta é uma outra alternativa, né? Claro, porque P é igual a M vezes V. A relevância do momento angular vem do fato de que quando eu derivo L com respeito ao tempo, então eu tenho a derivada de R com respeito ao tempo vetor P, mas isso é igual a zero. Então, dL dt é igual a R vetor dP dt, dP dt. Mas, se a gente utilizar agora a segunda lei de Newton, nós então escrevemos que dL dt é igual a R vetor F, é isso que nós chamamos de torque, né, de uma força. Então, essa grandeza física é relevante, né, já no nível da partícula ou da dinâmica da partícula ou dos pontos materiais, porque partícula entendemos como sendo pontos materiais, né? Ora, para o que segue, é importante entender que L tem componentes, né? Então, eu posso escrever L como sendo igual a Lx, isso em coordenadas cartesianas, né? Ou no referencial cartesiano, mais Lyj mais Lzk. Ora, em termos de componentes, então, nós podemos escrever que Lx é igual a y vezes pz menos py vezes z. Ora, Ly é igual a z vezes px menos x vezes pz. E, finalmente, Lz é igual a x vezes
py menos y vezes px. Tenho aqui, então, a definição das componentes do vetor momento angular. Finalmente, é importante chamar a atenção para o fato de que, se eu não tenho uma partícula, um ponto material de massa m, então, se eu tenho um sistema de partículas, e não importa o número de partículas, eu defino o momento angular como sendo igual a uma soma envolvendo as n partículas e indo de 1, portanto, até n, eu tenho um sistema, né? Agora estou falando de um sistema contendo n partículas. Aqui eu tenho uma partícula de massa m1 e o vetor posição r1. E essa partícula, por exemplo, tem momento p1. A mesma coisa vale para a partícula 2. r2, massa m2 e momento p2. Se eu tenho n, é só continuar. Ou seja, se eu tenho um sistema de partículas, o momento angular do sistema de partículas é dado pela soma dos momentos angulares de cada uma das partículas. É isto. Eu somo, né? Ou, se quiser, de uma outra forma, é igual a soma de i indo de 1 até n, e agora eu escrevo ri vetor pi. Então, se eu tenho 2, 3, n partículas, o momento angular de um sistema de partículas é igual à soma sobre os momentos angulares das várias partículas que compõem o sistema. Se o sistema for um corpo rígido, a gente divide o corpo rígido em pequenos elementos de volume e a gente trata esse elemento de volume como sendo uma partícula, de forma que num elemento de volume eu tenho uma massa dmi, né? Isso agora estou pensando num desses elementos de volume cuja posição é dada pelo vetor posição ri, de forma que, no caso em que eu tenho uma distribuição contínua, eu divido o volume em elementos infinitesimais, de forma que o dmi é igual à densidade, que é uma característica da distribuição de massas, né? Vezes o elemento de volume dvi, de forma que dvi é o elemento de volume desse pequeno pedacinho do corpo, porque a gente divide o corpo em pedaços, né? Um corpo rígido em elementos de volume. É claro que a massa como um todo agora é a integral, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente faz agora, no caso de um corpo rígido, é uma soma, parecida com esta aqui. Mas, agora, essa soma, eu devo escrevê-la sob a forma de uma integral. Não vou escrever, mas, de qualquer maneira, eu poderia ainda utilizar a mesma notação e indo de 1 até n, esse n agora tendendo a infinito, claro, e assim a gente depois passa para a notação de integral, né? Então, de L é igual à soma de dmi, mais dmi é ρ vezes dvi, e agora aqui eu tenho ri, vetor vi,
vetor VI. Isso aqui é MI, a massa do iésimo elemento, né? A conclusão, portanto, é que no caso de um corpo rígido, L se escreve como uma integral de volume. Agora que eu tenho a densidade, ρ de R', os pontos sobre a distribuição, D3 R', elemento de volume, né? E, finalmente, eu tenho R', vetor V'. E, com isso, eu tenho uma expressão formal para a determinação do momento angular, no caso de um corpo rígido. Ou seja, eu sei definir o momento angular para uma partícula pontiforme, né, para uma coleção de partículas e, finalmente, para um corpo rígido. É uma coleção de um número muito grande de partículas que a gente acaba adotando como sendo uma distribuição contínua, né? E, com isso, temos aí uma introdução ao conceito de momento angular na física clássica.